Sejam bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu falarei um pouco de literatura e mistério, a contemplação da realidade. Eu não vou falar de literatura de mistério, mas assim, de um modo geral, como a literatura nos faz entender um pouco melhor o mistério, entender não, contemplar um pouco melhor o mistério da realidade e da pessoa humana. Então, é disso que vou tratar neste vídeo de hoje. Bom, o romance de algum modo é uma revelação da pessoa. Se vocês estão acompanhando os vídeos anteriores, eu já falei disso, eu já lhes mostrei um pouco, tentei mostrar como o romance revela algumas características essenciais do ser humano, revela alguns pontos principais da sua vida interior. Então, se pode dizer que o romance, como o Julián Marías falou, foi um instrumento de descoberta da pessoa, da sua vida interior, daquilo que lhe é essencial. E eu pensei nessa citação do Julián Marías, que ele fala isso, eu não lembro se em Persona ou no Mapa do Mundo Pessoal, realmente não lembro, citei só de memória, mas esta citação me voltou, enquanto eu relia um trecho do Em Busca do Tempo Perdido, no Caminho de Swan, o primeiro dos romances, em que o narrador ele fala como a vida interior das outras pessoas nos é acessível ou nos é tornada acessível pelo romance e quais recursos o romancista tem que utilizar para que ela nos seja acessível. É uma citação um pouquinho longa, mas eu vou ler para vocês e explicar. Diz o narrador do Proust, mas todos os acontecimentos que nos fazem experimentar a alegria ou a desgraça de uma personagem real só ocorrem em nós por intermédio de uma imagem dessa alegria ou dessa desgraça. A engenhosidade do primeiro romancista consistiu em compreender que, no aparelho das nossas emoções, sendo a imagem o único elemento essencial, a simplificação que consistiria em suprimir pura e simplesmente as personagens reais seria um aperfeiçoamento decisivo. Um ser real, por mais profundamente que simpatizemos com ele, em grande parte só o percebemos através dos sentidos, isto é, permanece opaco para nós. Oferece um peso morto que nossa sensibilidade não consegue erguer. Se uma desgraça o atinge, esta só poderá nos comover numa pequena parte da noção global que temos dele. E ainda mais, só uma pequena parte da noção total que tem de si mesmo é que sua própria desgraça poderá comovê-lo. Só uma pequena parte da noção total que tem de si mesmo é que sua própria desgraça poderá comovê-lo. O achado do romancista foi ter tido a ideia de substituir essas partes impenetráveis à alma por uma quantidade idêntica de partes materiais, isto é, que nossa alma pode assimilar. O Julián Marías diz na Imagem da Vida Humana que o personagem literário tem uma opacidade transparente. Eu acho que esse parágrafo aqui do Proust, que eu acabei de ler para vocês, ou o trecho de um parágrafo, porque os parágrafos do Proust são ainda maiores, pode ser resumido com essa expressão do Julián Marías, a opacidade transparente, como ela é conquistada a partir da matéria do romancista. E a matéria do romancista são os sentidos humanos, então ele vai contar uma história apelando para os sentidos. A vida interior dos personagens só vai se revelar para nós pelos seus gestos, e também por algumas palavras, sobretudo, às vezes alguns pensamentos, mas sem que o autor se perca neles, o que muitas vezes é difícil, não é? Porque ele pode transformar a tentativa de revelação da vida interior de um personagem pelos seus pensamentos, ele pode transformar aquilo como se fosse um ensaio, ele pode se perder. Porque muitas vezes o que nos sucede mais comumente é que tampouco nós temos uma consciência completa da nossa vida interior, como diz o Proust, não é? Nós temos uma pequena parte da noção total de nós mesmos.
E é muitas vezes nessa pequena parte em que nós ficamos. E, no entanto, algumas ações, alguns pensamentos, algumas palavras, sobretudo quando tomadas em conjunto, como numa estrutura narrativa, revelam mais essencialmente quem somos, né? O nosso compromisso com a realidade, o modo pelo qual vivemos. Quer possamos, quer consigamos elaborar um discurso sobre isso ou não, isso que o romancista consegue mostrar. Portanto, podemos absorver para nós essas formas, né? Um exemplo interessante, eu estou ainda lendo The Ambassadors, do Henry James, e o Strather, que é o personagem principal. Em um determinado momento ele vai pela primeira vez à casa de Madame de Vionnet, não é? A senhora que tinha uma liaison dangereuse com o Chad Nilsson, que era por assim dizer, o apadrinhado dele, não é? Ele era o embaixador da mãe do Chad para fazer o Chad voltar para os Estados Unidos e assumir os negócios. E era provável que eles suspeitavam que essa senhora, depois descobriram que era a Madame de Vionnet, era um obstáculo para o retorno do Chad. Então, o Strather é enviado a Paris como um embaixador para fazer o Chad voltar, para convencê-lo a voltar. E ele chega na casa dessa senhora, e é interessante como o narrador nos conta a impressão do Strather. Ele olha para as antiguidades, a casa de Madame de Vionnet estava cheia delas. Ele pensa num período anterior, no período pós-revolucionário, mas do Império ainda, que aqui aquelas antiguidades pertenciam, e ele olha para aquelas medalhas, havia alguns objetos militares, dentre eles armas e também algumas medalhas, e o narrador diz que isso olha medalhas que já não estão no peito de ninguém. Percebam, isso aqui é o jeito como o personagem estava imaginando. É a maneira como ele estava imaginando, a maneira como ele via aquelas medalhas, que eram medalhas que já não estavam, já não cobriam o peito de ninguém, ou seja, daqueles heróis, ou daquelas vidas românticas ou romantizadas ou fascinantes que o Strather pensava, daquelas vidas que para ele, como a gente vê no romance, tinham, parece que uma comunhão mais profunda com a realidade ou uma realidade mais profunda se comparadas com a sua própria vida. Então, o simples fato dele entrar nessa nova casa para conversar com Madame de Vionnet e observar o entorno da casa, observar a decoração e pensar nessa decoração, já nos revela algo desse personagem. Já nos revela algo de quem ele é. Portanto, não é uma mera distração quando Henry James escreve isso. Ele não está tentando encher linguiça. É uma parte essencial da história. Isso é muito importante. Essa postura nos mostra o que o Strather esperava da vida, o que ele esperava de si mesmo. Por que aquilo lhe chama a atenção? Por que aquela heroicidade imaginada lhe chama a atenção? E ao longo do romance vamos vendo por que as pessoas de mundo, como Madame de Vionnet, lhe chamam a atenção. Ele que não tinha sido uma pessoa de mundo, um homem do mundo, é que lhe chama a atenção de um jeito diferente. É como se os outros personagens estivessem na vida e ele não, como se de algum modo ele tivesse sido um espectador, talvez até a chegada a Paris. Nos gestos e pensamentos graves ou pesados, um personagem nos é revelado. E num bom romance, todos os pensamentos, todos os gestos, todas as falas são graves. Alguns têm maior ou menor gravidade, no entanto, toda a gravidade contribui para que aquela pessoa inteira nos seja revelada. Todos aqueles aspectos materiais, as partes materiais, em que foram transformados os componentes opacos e impenetráveis da alma, vejam, então,
sempre que nos é narrado algo assim, um acontecimento, o sujeito vai de visita, né, e começa a olhar para a decoração da casa e começa a pensar em algumas coisas. Bom, isso aqui é uma tradução material de aspectos imateriais da alma do personagem, da vida interior do personagem. Bom, o ser humano é um composto de forma material no corpo, numa coisa só. Ou seja, nós vivemos isso. Né? Esses aspectos materiais também são revelações para nós, acerca de nós mesmos. Né? O William Marias diz que a pessoa humana, a realidade que constitui a pessoa humana, mais do que observada e muito mais do que dissecada e de modo algum reduzida, ela é assistida. A pessoa humana é assistida. Porque a vida humana é dramática e argumental e se realiza no tempo, com as ações, com as suas respectivas justificativas que a própria pessoa faz, contando a sua história, esteja ela mais ou menos consciente disso. Portanto, ela é assistida. O modo como nós vemos um personagem literário não é tão diferente do modo como nós deveríamos ou precisaríamos tentar ver as pessoas ao nosso redor, dentro de uma narrativa da qual nós estamos mais ou menos informados, muitas vezes menos informados, às vezes a gente só pega alguns detalhes, não é? Alguns episódios, alguns acontecimentos, e às vezes a gente ouve relatos que são como que uma colcha de retalhos dessas vidas, não? As nossas palavras, ainda que imprecisas, revelam onde está o nosso coração. São gestos traidores, de que eu já falei num post do Instagram, num artigo. Não lembro se eu publiquei esse artigo, já se está inédito, mas, enfim, aquelas palavras que voltam à nossa boca, ou pelo menos à nossa imaginação, muito recorrentemente, aquelas expressões, ou poderíamos dizer aqueles pensamentos, né? Porque nós também pensamos com as palavras. Eles revelam algo de nós, algo a que estamos presos, algo a que somos devotados, enfim, o lugar onde o nosso coração está. O personagem literário, na sua opacidade transparente, nos ajuda a ver só aquilo que contribui para encontrarmos o seu coração. Sejamos nós capazes de encontrá-lo ou não, aí já é outra história, porque fica um mistério de que eu já vou falar, finalmente vou chegar nessa parte do mistério, mas vejam, como eu já disse várias vezes aqui, a narrativa ela não contém todos os elementos de uma vida humana e nem pode contê-los, mas os elementos que ela contém são os elementos essenciais para essa descoberta da pessoa. De novo, isso aqui, estou separando o juízo moral do juízo estético. Essa descoberta da pessoa, ou seja, estou já tratando de uma ontologia, isso acontece depois que fazemos o juízo estético, ou seja, a obra é boa, então esteticamente é uma boa obra de arte literária e, bom, podemos partir e pensar no que ela revela da pessoa humana, que é o que eu estou fazendo, pensando no Strader, por exemplo. Eu não estou aqui fazendo um juízo estético desta obra. Ainda que em parte, o juízo estético é subjacente, mas eu parto dele para este meu juízo, para esta minha tentativa de aproximação do mistério da realidade da pessoa humana. O romance é uma liturgia que aponta para o coração humano. Por que é uma liturgia? Porque é um conjunto de gestos, de ações, que contém paramentos, também específicos, que simbolizam algo da realidade. Esses paramentos nos levam a pensar em algo da realidade, e os gestos também, as ações, os pensamentos, as palavras aqui evocam o coração do personagem. Portanto, é essa liturgia que nos leva ao coração do personagem. Com esses elementos, nós aprendemos a enxergar melhor, a enxergar aquilo que é essencial. Porque numa série de personagens há comportamentos essenciais, que podem ser diferentes, até porque, veja, eu estou lendo aqui um romance do Henry James. Outro dia eu falei de um romance do Tasso da Silveira.
Falei também de um romance contemporâneo, da Katie Carr, As Earth Without Water. E claro que os personagens são diferentes, são inseridos em contextos diferentes, em épocas diferentes, mas a ideia dos romancistas é apontar para aquilo que é essencial com o objetivo de contar a sua história. De modo que nós nos aproximamos do mistério da realidade humana pelas maneiras, pelos gestos, pelas partes materiais que nos são reveladas inicialmente, esteticamente, ou seja, são o nosso ponto de partida, de subida, a partir da obra de arte literária. É aquela coisa a expressão da Flannery O'Connor, Mystery Through Manners. Na vida, como na arte, nós não podemos desvendar o mistério. Porque, bom, vejam, se um personagem literário ele se sujeita ao nosso julgamento, se ele cabe realmente, se nós somos honestos, ele cabe integralmente no nosso julgamento empobrecido, sem que acaba por ser reducionista, bom, nós temos que duvidar da profundidade desse personagem. Porque nós não somos capazes de acessar essa cidadela interior do personagem por completo. Sempre ficam pontas soltas quando o personagem é bom, quando o livro é bom, quando é uma boa obra de arte. E o mistério não existe para ser desvendado como se fosse uma charada, um enigma, mas para ser contemplado. Então é necessário que fiquem essas pontas soltas, aliadas a uma intuição de sim, isto é possível, isto é humano, isto não me é alheio. E do mesmo modo que nós assistimos ao personagem literário, nós começamos a assistir também as pessoas ao nosso redor, tentando pensar em quais são as suas ações e palavras pesadas ou graves. Nós tentamos observar a nós mesmos a partir desse peso ou dessa gravidade, o que é que tem mais peso, o que é que nos volta à imaginação com maior frequência. E em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, de uma forma complementar, o que nos permite assistir a esse mistério, a esse drama acontecendo, para tentar compreendê-lo antes que julgá-lo, porque temos a consciência de que não podemos esgotá-lo, e se não podemos esgotá-lo, não temos matéria suficiente para julgamento, como só Deus tem. O que nos permite assistir é o amor. Isso me lembra de novo do Julián Marías. Vou contar uma experiência para vocês. Há alguns anos, eu escrevi um artigo sobre isso, El amor a los personajes, é o título do artigo, eu publiquei no Marchando Religión. Há uns poucos anos eu li pela primeira vez Fortunata y Jacinta, do Pérez Galdós. E havia um personagem lá, o Juanito Santa Cruz, que me incomodava muito. Era um personagem irritante. Alguns outros também, em alguma medida, mas o Juanito Santa Cruz me pareceu assim que não tinha nada de bom. Eu não conseguia enxergar nada de bom. E a minha dedução naquele momento foi que o próprio autor, o narrador ali, mais precisamente o narrador criado pelo Galdós para aquele romance, na terceira pessoa, também não via algo de bom no personagem. Eu estou olhando aqui para ver se o meu microfone não descarregou, tá? Não estranhe se eu ficar olhando para baixo, mas é que eu tive uma experiência relativamente recente que não foi muito boa. Então eu fico assim agora, obsessivamente. Pois bem, eu deduzi da minha impressão, da minha antipatia, que ela não era uma coisa só minha, mas que me foi transmitida pelo narrador, que contou os defeitos daquele personagem, não sei o que, toda a mediocridade dele. Então, eu ouvi uma aula do Julián Marías dedicada a Fortunata y Jacinta. E uma das coisas que ele falou nessa aula foi sobre o amor que o Galdós tinha aos personagens. O Julián Marías explicou que o Galdós amava todos os seus personagens, até aqueles que são menos amáveis.
Então eu fiquei pensando, como é que eu não percebi isso? Né? O que é que me incomodou ali? Talvez o fato de eu ter defeitos parecidos com o daquele personagem, de não conseguir observá-lo sem julgá-lo, e de, portanto, a minha leitura ficar limitada ou reduzida por isso. E é só o amor pelo personagem ali, ou pelos personagens dele, nesse caso específico pelo Juanito Santa Cruz, em Fortunata e Jacinta, foi o que permitiu que o seu autor o constituísse, o elaborasse. Então, imaginativamente, isso é um amor ao próximo, uma tentativa de aproximação do amor ao próximo. Veja, não estou, pelo amor de Deus, não estou reduzindo o amor ao próximo, isso aqui. Mas eu concordo com o Unamuno quando ele diz que a falta de imaginação é uma das razões para a falta do amor ao próximo, porque é justamente uma incapacidade de imaginar essa vida interior, essa complexidade, a tragédia daquele outro, mesmo no meio dos seus vícios, do seu incômodo, daquilo que nos dói, que nos incomoda. Ainda assim, há pouca capacidade de imaginar que existe um drama ali, que existe algo de mais profundo, de que nós somos capazes de compreender pela mera abstração. Quando nós olhamos só tentando fazer algum juízo e aquela outra pessoa, seja um personagem literário, seja uma pessoa real, o que é mais comum fazermos com pessoas reais, inclusive, ela tem que se reduzir para caber no nosso juízo. E o esforço por compreender um personagem, compreendê-lo de verdade, nos faz dizer que não podemos julgá-lo, que não conseguimos julgá-lo. Mas, claro, como a gente não tem que aguentar o mau hálito dele, a chatice dele, os vícios dele perto de nós, a gente só está lendo e imaginando, é um exercício menos difícil de fazer. E, no entanto, percebam que é possível saltar de um exercício para o outro, com a contribuição da nossa imaginação. E esse, sem dúvida, é um dos frutos que a leitura dos bons romances pode nos trazer. É isso, meus amigos. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo